Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago para vocês uma receita de uma massa básica de pão de ló na versão branca. Deixe seu like, se inscreva no canal e bora para a receita. Na batedeira, nós vamos acrescentar os ovos com açúcar e vamos bater em velocidade alta até esse creme dobrar de volume e virar um creme espumoso, amarelo bem clarinho e fofinho. Chegando nesse ponto, a gente desliga a batedeira e vamos acrescentar essa misturinha aqui, que é de água quente, óleo e essência de baunilha, que é o que vai saborizar a nossa massa. Lembrando que dependendo do tipo de recheio que você for utilizar, você pode saborizar com essência de limão, laranja, raspas de limão, raspas de laranja, leite de coco. Vai depender muito do recheio que você for utilizar e do que você quiser utilizar, tá? A gente vai acrescentando aos poucos essa mistura na velocidade média da sua batedeira, tá? Não pode ser na alta. Aí você vai bater por aproximadamente uns 5 minutinhos em velocidade média. Passados uns 5 minutinhos, a gente vai desligar a batedeira e vai finalizar o nosso processo à mão mesmo, tá? Agora, com o auxílio de um fouet, nós vamos acrescentar os secos da massa, né? No caso, a farinha de trigo e finalizar com fermento. Lembrando que essa farinha de trigo é sem fermento e eu peneirei antes de utilizar na massa, tá? Você vai acrescentando nas colheradas mesmo, aos pouquinhos, e vai fazendo movimentos de baixo para cima com o fouet, tá? Caso você não tenha o fouet, você pode utilizar o próprio batedor da batedeira também, que dá certo, tá? Você vai acrescentando aos poucos, como se fosse polvilhando em cima da massa, sabe? E vai fazendo movimentos de baixo para cima com o fouet. Isso vai garantir que a nossa massa fique fofinha, aerada e não perca esse volume que a gente conseguiu batendo os ovos com açúcar, tá? Isso vai garantir todo o ar da massa e deixá-la bem fofinha e uma massa alta. Você vai acrescentando a farinha até acabar, tá? Devagar e sempre. A gente não pode jogar a farinha toda de uma vez, senão essa massa vai solar e não é o que a gente quer, não é mesmo? Devagar, com paciência, com delicadeza, de baixo para cima, garantir que a farinha se misture toda a essa mistura, tá? Vocês vão ver a massa que vai ficar fofinha, alta, macia, um pão de ló muito lindo. E finalizando aqui de agregar a farinha na massa. Eu gosto de, enquanto eu estou mexendo, de vez em quando eu dou umas mexidinhas no bowl, como vocês podem ver, uma girada, né? Só pra me certificar que não vai ficar nenhuma farinha presa lá no fundo. Porque se ficar farinha presa no fundo, a hora que você for despejar a massa na forma, pode ser que esses granulozinhos de farinha vão virar como se fosse uma pedrinha na massa e não vai ficar muito agradável na hora da gente comer o bolo, não é verdade? Então, só pra me certificar que não vai ficar nenhum resquício de farinha, eu gosto de, enquanto eu tô fazendo o movimento com o fouet, eu vou girando o bowl, tá? Isso com certeza faz muita diferença no final. Terminado de acrescentar a farinha, agora o fermento. Mesmo movimento devagar, delicado e de baixo para cima com o fouet, somente para misturar o fermento mesmo. Nada de fazer com força, nada de fazer rápido. O pão de ló é uma massa delicada, é um preparo delicado que exige bastante atenção da gente, tá bom? Terminado de acrescentar o fermento, a gente vai despejar a nossa massa numa forma. Eu estou utilizando papel manteiga somente para forrar o fundo. Lembrando que em preparos de pão de ló, a gente não unta as laterais, tá? A gente precisa somente, se você não tiver o papel manteiga, você vai untar com margarina, manteiga e farinha, né? Mas somente o fundo da forma, tá? Para esse tipo de preparo, a gente precisa que a massa fique retinha. Para isso, ela precisa grudar nas laterais, ou seja, a gente não pode untar as laterais, senão a massa vai formar uma barriguinha e a gente ainda perde alguns centímetros da massa, tá? Fica aí de dica para vocês. Como vocês podem ver, tá só com papel manteiga forrando o fundo, tá? A gente despeja a nossa massa, lembrando que o forno já está pré-aquecido a 180 graus. Deixei ele ligado 7 minutos, aproximadamente pré-aquecendo. E esse bolo vai assar por volta de 35 minutos, tá?
Só fazer o teste do palito. A casa começou a cheirar bolo, tá douradinho em cima, faz o teste do palito. O palito saiu limpo, o bolo tá pronto. Olha só o resultado do nosso pão de ló, massa de baunilha. Olha só, ele fica altinho e muito bonitinho, não é mesmo? Agora eu vou mostrar pra vocês também uma dica de como eu corto os meus discos de massa, tá? Dessa vez eu estou cortando no olho mesmo, por conta da experiência mesmo. Mas se vocês quiserem, pode usar até uma régua, tá? Eu vou cortar em 2 vezes, vai me formar 3 discos de massa. Eu medi ali mais ou menos com um dedo e vou passando a faquinha de serra pelo bolo, tá? Você vai passando de forma superficial no começo e depois vai aprofundando a faca até você conseguir cortar todo o seu disco, tá? Vocês vão perceber que não tem muito segredo cortar o disco de massa, tá? É só prestar atenção mesmo que vocês conseguem fazer e ficar certinho e ficar retinho. Claro que quanto mais praticar, melhores vocês vão ficando, tá? Garanto pra vocês. Já mostro pra vocês como é que fica a massa. Olha só. Que massa linda e fofinha, gente. Façam na casa de vocês, vocês vão adorar. Olha só, fofinha, maleável e estruturada. Olha só. Fofíssima. Esse é o segredo do pão de ló. Paciência, delicadeza, que ele dá certo. Vou finalizar aqui o disco para mostrar para vocês. Prontinho, discos de massa cortados. Espero que tenham gostado. Esse é o vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal. Beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau!